Hey Brainstormer, Teacher Joe here! E hoje a gente vai aprender uma coisa que no dia que eu aprendi eu fiquei... É isso aí, eu juro pra você que eu fiquei assim. E por que eu fiquei assim? Porque foi um negócio que na minha cabeça não fez sentido nenhum. E eu já vou te falar que negócio é esse. Se você estiver ouvindo uns barulhos, a gata tá louca, mas é a hora que a gente tem pra gravar, então eu vou estar gravando nessa hora que a gente tá gravando agora, porque mesmo com o barulho da gata, fazer o quê, né? Mas enfim, vamos entender esse troço. Antes da gente entender esse troço, eu quero agradecer a todas essas pessoas lindas e maravilhosas que estão aparecendo aqui na tela, porque elas fazem parte do Brainstorm Club. Brainstorm Club é o lugar mais legal da internet, onde você aprende inglês por R$10 no mês, e no fim do vídeo eu vou falar mais dele. Então, vamos ver que estrutura louca é essa que eu tô falando. Então, na verdade, essa estrutura... Falei que a gata tava louca. Na verdade, essa estrutura é a junção de outras... É a junção de duas estruturas que eu já ensinei aqui no vídeo. No canal. E que estruturas são essas? O will, que tá aparecendo aqui em cima. Além do will, nós temos também quem? O present perfect, que também tá aparecendo aqui em cima. Então, se você não viu, se você não sabe essas coisas, vai assistir essas aulas antes de ver essa, porque senão você não vai entender nada dessa, de verdade. Se você já sabe essas duas coisas, é só prosseguir. Então, vamos lá. E primeiro de tudo, peraí, calma. Mano, a gata tá doidaça. Ela tá muito louca, mas enfim. Qual que é o esquema, qual que é o negócio? Primeiro que a gente tá juntando o will, que é um negócio que coloca no entre aspas futuro, porque na verdade não tem futuro no inglês, já falei disso. E o present perfect, que junta o presente com o passado. E foi por isso que eu achei muito estranho no dia que eu aprendi essa estrutura, porque eu fiquei, como assim? Dá pra juntar a ideia de presente com o passado com o futuro? Aí eu fiquei muito louca. E aí, quando eu vi que era mais fácil do que eu achei que fosse, porque eu fiquei pensando, mano, como que vai juntar presente com o passado com o futuro numa coisa só? Que troço doido. E aí eu aprendi, eu falei, então tá, é fácil. Porque é realmente fácil, vem aqui na lousa que eu vou te mostrar. Pra te mostrar isso daí, eu vou, como é que é o nome disso? Fazer 2 recapitulas rapidinhos, caso você não tenha assistido nenhuma das outras aulas que eu falei pra você assistir antes. Mas porque você já sabe, eu só vou fazer um recapitula só pra refrescar sua memória, tá? A gente tem o will. O will é um modal verb. Já tem um monte de vídeo falando sobre todos os modal verbs, estão aparecendo aqui em cima. Ou tá tudo linkado também na descrição, tá? O will coloca as coisas no futuro, entre aspas, porque ele não é futuro, ele é presente. E a gente usa o will da forma que a gente usa todos os modal verbs, ou seja, eles não mudam, eles continuam da forma que eles sempre foram, eles não mudam de conjugação, eles não mudam para pessoa nenhuma, eles têm um monte de características individuais, tal, lá. E a mesma coisa acontece com o present perfect. Por que acontece com o present perfect? Ele junta a ideia de presente com a ideia de passado, porque presente no inglês é só presente e passado no inglês é só passado. Então, se a gente fala alguma coisa assim do tipo, você tá assistindo o vídeo desde o começo, esse desde o começo eu tô trazendo pro passado, né? E eu não posso usar só o presente, porque o presente não vai dar a ideia do passado. E aí eu não posso usar só o passado, porque senão eu já parei de assistir o vídeo. E é por isso que existe o present perfect. E como que o present perfect funciona? A gente vai usar ou have, ou has, mais um verbo no passado particípio. Ok, legal. Isso é fácil, sim. Super fácil. Difícil é saber a hora de usar o have. Dá uma olhada lá na aula do present perfect que, aquela aula tá, ó, da hora. Mas enfim, a gente vai ter que juntar essas duas ideias. Então, o will coloca no entre aspas futuro e o present perfect coloca no entre aspas presente mais passado. Como que a gente vai juntar essas duas ideias? Pensa aqui comigo. Se eu falar alguma coisa assim em português, tipo, ele vai... Ups, cadê o espaço, né, Joana? Como uma frase dessa. Ele vai ter terminado de comer às 14 horas. A gente precisaria usar o future perfect nesse caso, porque é o present perfect no futuro, e aí o nome dele é future perfect. E tá, como é que vai funcionar isso daí? Como que eu vou montar isso daí? Então, sabe qual é a boa dessa estrutura? Ela é igual ao
português. Tá tirando, Joana? É só traduzir mesmo palavra por palavra? É. E como é que vai ficar então? Ele é he. Vai. Eu vou considerar... Eita, mas foi mal. Vai, eu vou considerar que é will. He will. Ter. Have. Terminado. Terminado vem do verbo to finish. Que o passado é com ed. E os verbos que terminam com ed, eles ficam iguais para todo mundo. He will have finished o trabalho dele. Não, é o de comer. Porque da onde eu tirei o trabalho dele? Eu tô bem louca. He will have finished. Então, é literalmente pegar o will, colocar na frente do have e continuar a estrutura normal do present perfect, que é sempre a mesma. E como que vai ficar negativa? Quem que vai negar aqui? O will ou have? Isso mesmo, will. Se você pensou have, finge agora que você pensou will. E por que esse negócio do will? Porque o que acontece? O will é um modal verb, certo? Falei no começo do vídeo. E se o will é um modal verb... Se o will é um modal verb, ele tem características específicas dele, certo? Uma dessas características específicas dele é que ele que manda na frase quando ele aparece. Ele é o mais forte de todos os caras. Então, sempre que você colocar um modal verb na frase, ele vai ser o verbo que você vai negar, que você vai perguntar. E então, como que a gente vai negar isso daí? A gente vai juntar o not no will. Se a gente juntar o not no will, a gente fica com won't. E aí a gente tem assim que vai ficar a negativa. E a interrogativa, como é que vai ficar? A gente vai inverter a ordem, como sempre fizemos em todas as interrogativas no inglês. E como é que vai ficar essa em específico? Vai ficar assim que vai ficar. Ah, que legal! E faltou a interrogação, né, Jana? Aê, viva! E eu não falei a negativa nem a interrogativa, né? Que feio, a professora que esquece de falar inglês com o aluno. He won't have finished eating at 2 p.m. Ou will he have finished eating at 2 p.m.? Beleza? Então, coisas específicas do future perfect. Você viu que eu coloquei aqui 1 hora? Então, eu coloquei 1 hora porque sempre que a gente for usar essa estrutura, a gente precisa colocar quando vai estar feito. Porque para que a gente vai usar o future perfect? Para falar de coisas que ainda não estão prontas agora, mas que eu prevejo que elas vão ficar prontas em algum tempo do futuro. Por isso que a gente precisa colocar o tempo do futuro, porque a gente quer deixar clara a nossa projeção. Então quer dizer que sempre precisa colocar, em toda vez que eu usar essa estrutura, eu sempre vou precisar colocar? Não. Mas não foi isso que você acabou de falar, Joana? Que inferno. Então, foi, mas qual que é o esquema? Não necessariamente na frase que você escreveu ou que você falar, o future perfect, você vai precisar colocar, porque às vezes o tempo tá implícito no contexto. Às vezes já estão falando sobre o tempo, e aí você não precisa colocar o tempo, todo mundo já sabe quando que tá o tempo. Então, isso daí você que vai saber a hora de colocar o tempo ou não, porque é você que tá na situação. Eu não vou estar na situação com você pra saber, beleza? Então, é assim que a gente vai usar o future perfect. E ele não é tão difícil quanto ele parece. Na verdade, ele é bem simplão mesmo. É tipo, o que vai ter acontecido. Sempre assim. Eu vou ter terminado a aula em 3 minutos. E é verdade. Porque eu já vou falar pra você do quê? Do clube mais legal da internet, que é o Brainstorm Club. No Brainstorm Club, você aprende inglês por R$10 no mês, por razões de... Eu cansei de falar que o governo deveria investir em educação e resolvi fazer minha parte. Por isso que é R$10 no mês, só não é de graça porque de graça ninguém dá valor nenhum e não ia ter ninguém no clube se fosse de graça mesmo. Eu sei, não ia ter ninguém lá. E o legal de ser esse valor simbólico é que quem pode pagar, paga. E o dinheiro vai pra fazer essas coisas ficarem mais legais pra você, pra gente chegar pra mais e mais e mais pessoas, porque a minha intenção é ensinar inglês, única e somente. As aulas são super divertidas, tem aula toda semana, 2 horas de aula por semana, normalmente. Às vezes acontece de ficar 3 aulas numa semana, 1 em 2, sabe? E aí vai, mas no fim da vida sempre dá certo. E as aulas do clube estão ficando cada dia mais legais. Eu tô me divertindo cada vez mais ensinando no clube, porque o clube é incrível e, de verdade, o clube é muito legal. E eu aposto que a galera tá aprendendo, tipo, bem, porque, mano,
Eu reassisto as aulas e falo, nossa senhora, que aula boa, fui eu que dei, gente. E a nossa coisa de hoje, pra quem chegou até o fim, vai ser... Eita, teacher, que troço é esse que tá ali perto do computador? Esse troço aqui, ó. Esse troço aqui é um leitor de livro digital, tá? Só pra você saber. Então tá, eu não vou falar o nome do leitor de livro digital porque eu não tô ganhando dinheiro de ninguém pra ficar fazendo propaganda dos outros. Então, você se cuide. Se você clicar aqui em cima, você se inscreve no canal. E se você clicar aqui embaixo, você vê o vídeo que o algoritmo do Google acha que você vai gostar. Não faça nada que eu não faria. Um beijo e até amanhã.